Eu hoje, se eu tivesse algum parente, algum filho, eu ia dizer, torça pra desgraça, mas não torça pra vitória, não. Sejam muito bem-vindos a mais um Série D de Desgraça! O seu resumo semanal da Série D, nos jogos do final de semana. Porque no momento dessa gravação ainda tem jogo no domingo, então ele só vai ser falado na próxima sexta. Vamos ter jogos na segunda, na terça e adiados da quarta, que vão ser falados na sexta. Nos momentos que formos falar dos grupos, a gente comenta sobre esses jogos. Se o jogo já tiver acabado, a gente coloca o resultado na edição, mas vai falar na sexta, tá bom? Então vamos começar? Grupos 1 e 2, com vocês, Daniel Dalense. Valeu, pessoal. Saudações a todos. Estamos aqui com o resumo dessa nona rodada da Série D, grupos 1 e 2. Bem, nós tivemos, começando aqui pelo grupo 1, 3 partidas que já foram realizadas e encerradas. E nós temos um jogo hoje às 21 horas, daqui a pouquinho, Atlético Acreano versus Independente Tucuruí. Uma partida que reúne o Atlético Acreano, que é o lanterna, não ganhou de ninguém ainda, 5 empates, 3 derrotas, contra o Independente Tucuruí, que só tem 7 pontos, mas os 7 pontos conquistados nos últimos 3 jogos. Então, é uma equipe que vem crescendo, vem tentando esboçar uma reação. Mas eu acredito que seja tarde demais, principalmente pelos resultados que a gente teve nessa rodada. Os resultados foram os seguintes. O Bragantino no Pará fez 2-0 no Galvez, gols de Túlio e Canga, ele mesmo, Canga, voltando a fazer gol. Vitória do Bragantino. O Fast Clube, que já havia vencido fora o Vilhenense, agora jogando em casa, agora jogando fora, fez 4-1 contra o Vilhenense. Ronan, de pênalti, Kaique e Davidson fizeram para o Fast Clube. Depois Ricardo diminuiu para o Vilhenense e Charles, já nos acréscimos, fez 4-1 para o Fast. Esse foi um jogo que praticamente ajudou aí a definir o grupo. Daqui a pouco eu falo mais, porque a gente teve um outro jogo que esse aí foi decisivo também. Gi Paraná 1, Rio Branco do Acre 2, Cassiano e Guilherme fizeram para o Rio Branco, Vitor diminuiu para o Gi Paraná. Por que eu digo isso? Porque no momento atual, a classificação do grupo é a seguinte. Nós temos o Bragantino liderando com 20 pontos, o Galvez, o Fast e o Rio Branco com 16 pontos, são os 4 primeiros. Depois nós temos o Gi Paraná com 8 pontos, metade dos pontos do quarto colocado. Então o quinto lugar está muito atrás. Até que se o Independente vencer, ele iria a 10, ficaria a 6 pontos do quinto lugar. O Independente tem 7, o Vilhenense tem 6, o Atlético Acreano 5. Então, basicamente, nesse grupo 1, os 4 primeiros colocados estão muito bem encaminhados. Muito bem encaminhados mesmo. Por isso que eu falei da derrota do Vilhenense em casa, 4-1 por Fast, a vitória do Rio Branco contra o Gi Paraná fora, 2-1. Foram resultados aí que praticamente decidiram o grupo, ainda faltando, claro, 5 rodadas. Mas é muito difícil de que a gente tenha uma reversão no cenário que nós estamos vendo. Então, o Bragantino, esse aí está visualmente classificado, né? 12 pontos à frente do quinto lugar, faltando 5 jogos. O Galvez, o Fast e o Rio Branco deverão classificar. Esse grupo está praticamente aí decidido. Mesmo assim, ainda vou aqui mencionar os jogos da próxima rodada, que é só no próximo final de semana, não tem jogo no meio de semana. Os confrontos são Vilhenense e Rio Branco. Vilhenense ficaram no desespero. Contra o Rio Branco, quem se vencer também carimba a vaga. Galvez e Atlético Acreano. Galvez aí é um dos times que está bem na competição, 16 pontos. Se vencer também praticamente área de classificação. Fast Clube contra o Gi Paraná. Fast Clube também uma situação muito favorável, jogando em casa contra o Gi Paraná, que está no desespero. 4 derrotas seguidas do Gi Paraná. E teremos também Independente Tucuruí contra o Bragantino. Então, assim, uma chance muito grande na próxima rodada, basicamente, definir os 4 classificados. Não de forma matemática, mas naquela situação de que é uma coisa um tanto quanto óbvia. Indo agora ao grupo 2. Resultados que nós tivemos nessa rodada. O Juventude Samas, equipe do Maranhão, continua muito bem. Né? Uma sequência de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Já dava uma tropeçada com o Baré em casa, mas já ganhou do Baré fora. Agora fez 3-0 no Sinop, que é um time que está basicamente cumprindo a tabela desde o início do campeonato. Juventude fez 3-0 gols de Vinícius 2 vezes e Gotinha. Isso mesmo, Gotinha, que é o apelido de Wanderson Pinheiro Diniz. O Gotinha, 3-0 Juventude no Sinop, jogo lá em São Mateus, no Maranhão. Juventude bem encaminhado para classificar. O Altos, que é o líder isolado do grupo, venceu 2-1 o Baré, confirmou o favoritismo. Gols de Betinho e dos Santos, com o Wellison Petinha
diminuiu para o Baré. Aí nós tivemos um jogo também que foi chave. Esse foi o jogo que eu havia dito na sexta-feira. A gente fez a live na sexta-feira e eu falei, olha, esse jogo é tudo para o São Raimundo de Roraima. Ele tem que ganhar do Motoclube em casa. Na pior das hipóteses, o empate. Se ele perder, basicamente define também o grupo. E aconteceu exatamente a vitória do Motoclube. Fez 2-0 fora no São Raimundo, lá em Boa Vista, Roraima. Flamel de pênalti, marcou logo com 5 minutos e André fez o segundo gol. E para fechar esse grupo, que teve já os 4 jogos encerrados, tivemos o Santos Amapá tomando 3-0 em casa. O Rio foi outro jogo que praticamente também decidiu o grupo. Você vê com os grupos 1 e 2 semelhantes, porque dois times que estavam ali em quinto e sexto lugar, sonhando com a classificação, perderam em casa para times que estavam ali em segundo, terceiro e quarto. Então, abriu-se uma vantagem muito grande. O River do Piauí venceu o Santos Amapá com os gols de Edi, João Gabriel e Wendel. Então, assim, a classificação do grupo é a seguinte. O Alto já está classificado. O time tem 21 pontos em 9 jogos. Foram 7 vitórias e apenas 2 derrotas. Conforme se imaginava, vai classificar. O Juventude do Maranhão aparece com 17 pontos junto com o River do Piauí. O Motoclube aparece com 15, aí 6 pontos atrás. 6 pontos muito atrás. O São Raimundo de Roraima e o Baré com 9 pontos. O Santos Amapá tem 7 e o Sinop com 6. Então, sinceramente, é muito improvável que não se classifique para a próxima fase. O Alto, que na minha está classificado, eles podem carimbar. Mas Juventude do Maranhão, o River e o Motoclube, sinceramente, acho que não perdem mais a vaga. Conforme eu havia dito, o jogo do São Raimundo e Roraima com o Motoclube é o jogo do quinto contra o quarto. E o quinto, jogando em casa, perdeu 2-0. Ficou uma vantagem muito difícil do São Raimundo conseguir reagir. Na próxima rodada, vamos ter Motoclube contra a Juventude. Rodada no sábado à tarde, esse jogo. Depois no sábado à noite temos São Raimundo de Roraima e Sinop. Sinop não tem esperança de uma classificação. O São Raimundo tem que vencer esse jogo de qualquer forma. Para tentar aí se aproximar de torcer para o Motoclube perder o jogo dele ou empatar, tentar uma aproximação, mas está muito longe. E no domingo, 2 jogos à tarde, o River do Piauí recebe o Altos, River também aí para ganhar e carimbar a vaga, e o Baré recebe o Santos. O Baré ainda tem alguma mínima chance, está 6 pontos do Motoclube, que é o quarto colocado, mas dá ainda para sonhar com alguma coisa. E o Santos Amapá não. O Santos Amapá está 8 pontos atrás do Motoclube, então basicamente está fora. Então os grupos 1 e 2 estão praticamente definidos. Muito difícil que Bragantino, Galvez, Faixa Clube, Rio Branco do Acre, Altos, Juventude, River e Motoclube deixem a classificação escapar. Vamos lá, então. Grupos do Nordeste, grupos 3 e 4. Primeiro, grupo 3 tem um jogo na terça-feira, sim, um dia estranho, e tem um jogo adiado na quarta. Então, na quarta-feira, o grupo vai ficar todo mundo com 9 jogos. O jogo da quarta, que é o jogo adiado lá da quarta rodada, acredito eu, deixa eu conferir aqui. Quinta rodada, que é um jogo no Vianão entre Afogados e Salgueiro. Os dois times jogaram no final de semana. O Afogados jogou no domingo, o Salgueiro jogou no sábado. E na terça-feira, um jogo dessa rodada, que é no estádio do Junco, em Sobral. O Guarani de Sobral recebendo a América de Natal. Esse jogo é importante para o Guarani de Sobral, porque se o Guarani de Sobral ganha, ele pode até entrar no G4. A começar com, no sábado, 3 horas da tarde, nós tivemos no Barretão, em Ceará Mirim, Globo e Festa. Globo, aquele time que tenta ser a Alemanha, de 2014, mas vencendo a Alemanha em 2018. Só decepção. Já são 7 jogos sem vencer, ganhou os 2 primeiros, não ganhou mais. O Floresta, que perdeu na estreia, não perdeu mais. Obviamente, então, o que é que aconteceu? Empatezinho em 1-1. Primeiro tempo, um jogo disputado, e aos 33 minutos, a Aleph rolou para trás e o zagueiro William Goiano fez contra. Então, o gol do Globo foi um gol contra de William Goiano. E aí o Floresta, no segundo tempo, foi propondo, foi tentando, e aos 41 minutos, foi um chute de tiro de meta, o lateral do Globo cortou, e a bola sobrou no pé de René, que chutou, foi bloqueado, a bola volta no pé de René, sem goleiro, empatou. O Floresta pontua na rodada fora de casa em Ceará Mirim. Segundo jogo do grupo, o Salgueiro volta a ganhar. O Salgueiro recebeu o Campinense no Cornélio de Barros e deu 2-0. Primeiro tempo disputado com o Campinense começando melhor, mas depois o Salgueiro passa a dominar o jogo e a propor mais, mas vai 0-0 intervalo. E aos 12 minutos do segundo tempo,
O goleiro Wellington Lima ainda pegou um pênalti muito bem batido. Muito bem batido. Aquela bola no canto, bem na meia altura, aquela bola no canto, difícil. O goleiro foi lá e espalmou. Só que o goleiro Wellington Lima, que é goleiro do Campinense. Só que, aos 36 minutos, o Salgueiro abriu o placar. Falta lançada na área, Leozão ganha no alto, escora para o meio e Ranieri cabeceia para o gol vazio, 1-0 pro Salgueiro. E Campinense tenta, mas no contra-ataque, Raimundinho, sim, o jogador é chamado como Raimundinho, rouba a bola no meio, carrega, sai o goleiro, ele dá um corte para dentro, tira o goleiro, chuta pro gol vazio, volta o Salgueiro a vencer depois de 4 jogos e volta o Campinense a perder depois de 5 jogos. E o terceiro jogo do grupo foi o jogo que o Atlético Cajazeirense volta a vencer. O jogo no Perpetão, o Atlético Cajazeirense, que em 8 jogos tinha 4 derrotas. O Afogados, que apesar de estar no G4... Peraí, não, deixa eu olhar direito aqui. O Atlético Cajazeirense tinha 6 derrotas e 2 vitórias. Teve a terceira. O Afogados só tinha 1 ponto nos últimos 2 jogos. E aí, como se desenvolveu? Aos 25 minutos, Michel erra o chute, pega um rebote, toma um rapa feio, pênalti, que Bruno cobra no meio, o goleiro salta para a esquerda, Bruno, que não é o Bruno goleiro está lá no Rio Branco, grupo 1, 1-0 para o Trovão Azul, que não é homenagem ao Grêmio. Aí vai para o intervalo, no 25 segundo tempo, gol de novo do Atlético Cajazeirense, Diogo Peixoto faz bela jogada, lança testinha limpa e finaliza sem chance. E o jogador Douglas Bomba do Afogados faz uma falta muito dura e ainda foi expulso. Então, além da derrota, o desfalque. E aí, o que é que acontece nesse jogo, nesse grupo? Como dito, ainda temos um jogo na terça-feira, jogo esse que eu vou falar na sexta. Na próxima rodada, todos os jogos no final de semana. No sábado, 3h30 da tarde, Floresta e Guarani de Sobral no Domingão, que é em Horizonte. Às 4 da tarde, na Arena das Dunas, América de Natal e Globo. Às 4 da tarde, no Amigão, Campinense e Atlético Cajazeirense. E o jogo da quarta-feira adiado vai ser no domingo também. Domingo, 7 horas da noite, no Cornélio de Barros, Salgueiro e Afogados. E agora o grupo 4. No grupo 4, nós tivemos 2 jogos. Inclusive, nós tivemos um jogo com mais gols do final de semana e empatado com mais gols da história da Série D. Nós tivemos primeiro, às 3 da tarde, no Lacerdão, a empatativa agora é invencitiva. Só vence. Terceira vitória consecutiva do Central, dessa vez ganhou do Frei Paulistano por 1-0. Frei Paulistano fez uma boa partida. Frei Paulistano, apesar de 5 jogos sem vitória, agora 6, o Central foi a terceira vitória em seguida, depois de 6 empates, ainda não perdeu. Um jogo muito equilibrado. O primeiro tempo os sergipanos jogaram melhor, proporam o jogo. Segundo tempo, o Central melhorou, cresceu e aos 17 minutos, Lucão de cabeça, aproveitando o cruzamento de falta, fez o único gol do jogo. E agora, um dos 2 destaques do final de semana, o outro é lá no grupo 8, é com o Richard. Então vamos para o primeiro. No Estádio Municipal de Arapiraca, o Jaciobá, que já tinha causado um papelão no meio da semana, naquela briga no jogo contra o Conquista, tomou 7-3. Alô, torcida do Bahia, não é só vocês que tomam 7, não. Jaciobá também tomou 7. Como se desenvolveu o jogo? Primeiro tempo acabou 3-0 para o Potiguar de Mossoró. Aos 12 minutos, lembrando que o Jaciobá só tem 4 pontos, são 4 empates, e o Potiguar que vinha de 1 ponto nos últimos 2 jogos. Potiguar abriu o placar com o Rodrigo, num cruzamento da esquerda. Também da esquerda, só que o primeiro foi rasteiro. O segundo já foi mais alto. Anderson finalizou, fez 2-0. E aos 34 minutos, pênalti para o Potiguar, que o zagueiro Jaciobá praticamente assassinou o jogador do Potiguar. E aí tivemos gol de goleiro. Germano Ferreira bateu no meio e converteu. 3-0 o Potiguar. No segundo tempo, logo com 1 minuto, o Jaciobá teve um pênalti. A bola bateu na mão do zagueirão. E aí, Neto bateu. Gol? Não. Bola explodiu no travessão. E aí, aos 11 minutos, o Potiguar começaram aqui 4 minutos loucos. Aos 11 minutos, o Potiguar fez 4-0. Romeu
em cruzamento da direita. 1 minuto depois, Inácio marca um golaço de fora da área, um chutaço de fora da área, marcando o primeiro do Jaciobá. Aos 13, Stone faz uma jogadaça e deixa André livre para fazer 5-1. E aos 15, Diego cobra a falta de longe com muita força, aquela falta que é na hora que você joga a bola na área, e acerta o ângulo encobrindo o goleiro. 5-2. Beleza. E o Jaciobá chegou a fazer o 5-3. Robson recebeu, girou, finalizou no cantinho, 5-3. Um jogo completamente louco. Aos 27 minutos, Rodrigo Alves roubou a bola, driblou o goleiro e marcou o 9º gol da partida, o 6º do Potiguar. E aos 32, escanteio foi cobrado curto, cruzado na área, e Valparaíba, sozinho, escorou no segundo pau para fechar o placar. Jaciobá 3, Potiguar 7. Os outros 2 jogos do grupo, 3 horas da tarde, segunda-feira, ABC e Coruripe, 3h30 da tarde. Também na segunda-feira, Itabaiana e Vitória da Conquista. Classificação que pode alterar com esses jogos do meio da semana. O ABC é líder com 15 pontos. Ou vai ser líder ou vai ser segunda, dependendo do seu jogo contra o Coruripe e do jogo do Conquista. O Central é segundo com o mesmo 15 pontos, tem 3 vitórias contra 4 do ABC. O Central, que pode ser primeiro, segundo ou terceiro. Conquista com 14 pontos. Conquista pode ser líder, segundo ou terceiro, a depender da rodada. E o Potiguar de Mossoró com 13 pontos. O Potiguar tinha saldo negativo de 4, agora tem saldo positivo, inclusive, por causa dessa goleada. O Itabaiana tem 11 pontos, pode voltar ao G4 se ganhar, ainda toma a posição no Conquista. O Coruripe tem 10, pode entrar no G4 se ganhar. Não pode entrar pode entrar no G4 se ganhar, porque passa o Potiguar, e se o Itabaiana não ganhar, fica na frente Itabaiana. E aí os 2 times que já estão praticamente eliminados. Frei Paulistano com 6, Jaciobá com 4 pontos. Mas beleza. Hoje nós tivemos um pequeno problema. Nosso amigo Douglas, ele teve um probleminha técnico com a internet dele. Então, 2 coisas. Primeiro, solta a vinheta, editor! Tem 3 tipos, não tem? Do berrante? É isso aqui, no caso ela tá deitada, a gente dá um toque para levantar ela. Não a torraca! E o segundo ponto é que eu vou fazer os comentários aqui do grupo 5 e do grupo 6. Ambos os grupos têm jogos adiados. Um ainda para essa semana e outro para o dia 4, no outro meio de semana. Então, primeiro, nós tivemos um Real Noroeste 0, Aparecidense 0, que teve um pênalti defendido. O goleiro José Augusto, que eu vou olhar aqui de que lado ele é goleiro, só para poder que ele só bota aqui o goleiro do Camaleão, e eu não conheço nem qual é o apelido de nenhum dos 2 times, né? Deixa eu procurar aqui. Pronto, o Camaleão Aparecidense, então o goleiro do Real Noroeste defendeu uma penalidade 0-0. Além disso, o Goianésia, um dos melhores times do grupo, foi visitar o União Rondonópolis no Lutero Lopes, ganhou 3-0. Vamos olhar aqui quem foram os gols. Então, 3-0 para o União Rondonópolis em cima do Goianésia. Gols de, só carregar aqui, gols de Luciano fez um gol aos 21 e um gol aos 27. E no segundo tempo, Vanilson, aos 23, resolveu o placar 3-0 para o Goianésia. E o Vitória do Espírito Santo está jogando no momento da gravação aqui e está 2-1. Então, esse jogo ainda não acabou. Mas o Vitória, que é o lanterna do grupo, continua sendo lanterna. Está perdendo para o Águia Negra. Os gols do Águia Negra que saíram até agora, então até o final do jogo, eu retifico aqui esse placar. O Águia Negra abriu o placar logo aos 4 minutos com Gugu. Será que foi de cabeça? Vamos olhar aqui. Não. O atacante Gugu apenas aproveitou uma bola sobrada da trave sem goleiro. Depois, Vinícius, rebote da defesa do Vitória. Parece o de Salvador, mas é o do Espírito Santo.
Na entrada da área, finaliza certo o ângulo superior esquerdo, sem chance para o goleiro. E o mesmo Vinícius bateu um pênalti para fora no finalzinho do primeiro tempo. Já no segundo tempo, com 38 minutos, Oliveira recebeu o cruzamento da direita, cabeceando no ângulo superior do goleiro Tafini. O jogo está, no momento da gravação, aos 42 do segundo tempo. E na quarta-feira, no Estádio Olímpico de Goiânia, que teve jogo hoje do Campeonato Brasileiro, né? Teve um Palmeiras dando 3-0 na Atlético Goianiense. Goiânia e Operário de Várzea Grande. Como está o grupo nesse momento? A Aparecidense é líder com 18 pontos, que empatou em 0-0. O Goianésia se aproxima da liderança, foi a 17 pontos. O Real Noroeste perdeu a vice-liderança, está indo a terceiro lugar com 15 pontos. E com a vitória, o Águia Negra vai a 13. Se o Goiânia ganhar na quarta, passa. Na outra quarta-feira, passa. Mas, por enquanto, é o quinto com 12. O Operário de Várzea Grande tem 8. O União Rondonópolis tem 7. E o Vitória do Espírito Santo tem 6. E aí a gente vai para o grupo 6. A começar com Gama 6, Palmas 1. O Palmas continua sendo o time bônus da Série D. O que é que aconteceu? O Gama recebeu o Palmas, o Gama que é o melhor time da Série D, é o time que tem 25 pontos em 27 disputados, só não ganhou uma partida para o Tupinambás. E logo com 1 minuto de jogo, Xavier cruzou e Esquerdinha fez 1-0 para o Gama. E com 2 minutos de jogo, Everton aproveitou e fez 2-0. Tem 2 minutos, já estava 2-0 Gama. Até o Maicujo perdeu os gols, para vocês terem a noção. Aos 9 minutos, Felipe Boró chutou de longe e fez um único gol do Palmas. Foi um bonito gol até, mas é aquela coisa, né? O único gol do Palmas. E aí vamos para o segundo tempo. Logo com 1 minuto, Nunes, aquele, fez o terceiro. Aos 8, Vitor Xavier de novo aproveitou rebote e fez o quarto. Aos 24, David Fernandes, numa cobrança de escanteio que a zaga não cortou, fez o quinto. E aos 43, Nunes de novo afunda a rede do Palmas 6-1. Uma das grandes goleadas dessa Série D. Já no Ronaldão, em Minas Gerais, a Caldense entrou de vez na briga. Bateu o Bahia de Feira por 1-0 com gol de Damasceno. O Tremendão sai do G4 e a veterana entra. O gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo, no contra-ataque. O jogador Damasceno escora na saída do goleiro do Bahia de Feira, do Tremendão. O goleiro, deixa eu só olhar o nome aqui para facilitar a minha vida. O goleiro Alan. E faz o único gol da partida, a Caldense, que entra de vez na briga, né? A Caldense que teve o Clássico Mineiro que perdeu. E hoje, na Boca do Jacaré, o Tupinambás, em queda livre, foi visitar o Brasiliense. E o Brasiliense faz a sua 5ª vitória seguida. O Brasiliense que só perdeu o Clássico, né? O Brasiliense ganhou com gols de Romarinho, na verdade, Fábio abriu o placar para o Tupinambás. Romarinho empatou e David Oliveira virou aos 30 do segundo tempo. E aí, na segunda-feira, também conhecido no momento da gravação como amanhã, mas no momento da divulgação como hoje, às 4 da tarde, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, o Atlético de Alagoinhas recebe o Vila Nova. E como está a classificação? O Gama é o melhor time da Série D. Ele não só pratica o distanciamento social, ele humilha o distanciamento social. Tem 25 pontos. O Brasiliense tem 20. É um dos melhores times do campeonato e não consegue ser líder do grupo. O Atlético de Alagoinhas é o terceiro com 14 e a Caldense é a quarta agora com 13 e entra no G4. Bahia de Feira, que por um tempão ficou no G4, vai a 13. O Vila Nova de Minas Gerais tem 7. O Palmas tem 0. Só para a gente fechar aqui essa fase, 10ª rodada do grupo 5 primeiro. O Vitória do Espírito Santo recebe o União Rondonópolis no Salvador Costa em Vitória. O Operário de Várzea Grande recebe o União Rondonópolis no Dito Souza, também no sábado. No sábado, 7 horas da noite, o Águia Negra recebe o Aparecidense no Ninho da Águia. E no domingo, 6 horas da tarde, o Goianésia faz o clássico com Goiânia no Valdeir Oliveira. Já o grupo 6,
O Gama no Bezerrão recebe o Tupinambás, que agora é sexto colocado, chegou a estar no G4. Na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira tenta se recuperar contra o Carcará, o Atlético de Alagoinhas. Também no sábado, 5 horas da tarde. No domingo, 4 da tarde, no Castor Cifuentes, o Vila Nova recebe a Caldense. E no Newton Santos, em Tocantins, às 4 da tarde, o Palmas recebe o Brasiliense. Mas agora, vamos para ele. Vamos para o Sul. Richard Baluta, o que é que você tem a me dizer dos grupos 7 e 8? Boa noite, primeiramente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar dos grupos 7 e 8 agora, né? Que diferente dos grupos 1 e 2, a situação tá bem embolada aqui. Tem quase todos os times ali do sexto lugar para cima nos grupos tem chance de classificar. A gente teve uma situação um pouco inusitada, triste, digamos assim, nesse fim de semana, né? Que eu vou falar no final, eu vou deixar para falar no final, que é um assunto um pouco mais sério. Mas vamos lá, vamos começar a falar primeiro da vitória do Bangu. Bangu que voltou a vencer, né? Bangu que voltou a vencer, pegou o Toledo, pior time do grupo 7, talvez o pior time da Série D. O Bangu voltou ao Toledo e sofreu para vencer o Toledo, hein? Vitória só veio com gol de pênalti. Aos 48 do primeiro tempo, gol de Anderson Lessa. O pênalti foi bem marcado. Eu achei, na minha opinião, que foi pênalti mesmo. E ficou nisso, ficou 1-0. O Bangu ainda criou algumas chances no segundo tempo, mas não conseguiu concluir. O Bangu, com esse resultado, adentrou novamente no G4. Por outro lado, a gente teve um confronto aqui que tivemos mudança na liderança, né? A Cabo Friense recebeu o time da Ferroviária no estádio Correão, lá em Cabo Frio, e venceu por 1-0. Gol do meia Gustavo Lopes, logo aos 36 do primeiro tempo. Com esse resultado, a gente teve uma mudança. A Cabo Friense assumiu a primeira posição do grupo e a Ferroviária caiu para a segunda. E a Ferroviária caiu para a segunda. E outro resultado interessante, outro time a ficar de olho, foi o UFC Cascavel, que parece que realmente engrenou, né? Dos últimos 5 jogos venceu 4 e só perdeu 1, que foi a derrota no jogo passado para a Portuguesa do Rio. Nesse fim de semana pegou o Nacional de Rolândia, e o Nacional de Rolândia tomou mais um fumo, né? Os 2-0, os gols marcados pelo Oberdan, logo aos 6 do primeiro tempo, pro Cascavel. Inclusive o Oberdan, puta nome, né? Rico nome, grande nome, Oberdan, né? Oberdan fez aos 6 do primeiro tempo e o Paulo Baier do Multiverso fez o segundo aos 8 do segundo tempo e ficou nisso, 2-0 para o FC Cascavel. O FC Cascavel que chega a 15 pontos e consolida-se no G4. E o último jogo da noite está rolando agora. Quer dizer, acabou agora, desculpa. Acabou de acabar agora. O Mirassol venceu por 1-0 a Portuguesa do Rio. O jogo que foi lá no Estádio Municipal de Mirassol. Gol do atacante Gustavo Henrique. E com esse resultado, o Mirassol foi a 16 pontos, assumiu a terceira colocação do grupo. E o grupo basicamente ficou da seguinte forma: Cabo Friense com 18, Ferroviária com 17, Cascavel com 15, Mirassol, quer dizer, Cabo Friense com 18, Ferroviária com 17, Mirassol com 16, foi a 16 agora. Daí a gente tem ali o FC Cascavel fechando o G4 com 15, o Bangu com 15 na quinta colocação e a Portuguesa do Rio com 12. E daí a gente já tem os times já eliminados, digamos assim, dá para dizer que já estão eliminados, né? Nacional de Rolândia com 4, Toledo com 1. E esse é o panorama geral do grupo. E é isso, vamos falar agora do grupo 8. Grupo 8, que eu vou falar o assunto que todo mundo tá esperando que eu fale, né? Eu vou deixar para falar no final. Vamos começar com outros jogos. A gente teve no sábado, ainda às 16 horas, o Tubarão recebeu o Jack lá no Domingos Gonzalez
e perdeu de 1-0. Gol do Alisson Mira, o artilheiro da Série D com 7 gols. Alisson Mira marcou de novo, brocou de novo. Gol marcado aos 45 do segundo tempo. E com esse resultado, o Jackson é 15 pontos e entrou no G4, se consolida no G4 o Joinville. O outro resultado, os outros jogos foram hoje. Às 15 horas a gente teve Caxias do Sul. O Caxias, né? O Caxias de Caxias do Sul, recebendo lá em Caxias do Sul o Marcílio Dias de Itajaí. E o jogo foi 2-2, um 2-2 bem movimentado. O Caxias abriu o placar logo aos 15 do primeiro tempo, com o Claudinho, o atacante Claudinho, meia atacante Claudinho, e daí depois o Giovanni Gomes, né, o artilheiro do Caxias, o centroavante artilheiro do Caxias, fez o segundo, no comecinho do segundo tempo, logo o primeiro do segundo tempo, no primeiro toque de bola do Caxias, o Caxias vai lá e faz o segundo 2-0. Se encaminhava para uma vitória tranquila do Caxias, né? Mas eis que o Marcílio Dias, na segundo terço do segundo tempo, acordou. O Marcílio Dias diminui o placar com Marlon de pênalti, ali por volta dos 35 do segundo tempo. E daí, no final do jogo, aos 48 do segundo tempo, Hélio Paraíba, uma bola bem louca ali, bola para a área, bate daqui, bate dali, o Hélio Paraíba acabou botando para dentro. E ficou nisso, 2-2, Marcílio Dias, que com o resultado chega ao sexto empate, tem 12 pontos, e iguala o número de pontos do próprio Caxias, que tem 12 pontos. Os dois times ali, parece que, pelo que desenha-se o grupo, parece que um dos dois times vai sobrar. Os dois times vão lutar por uma vaga até o final. A gente teve o São Luís, né? O São Luís de Juí. São Luís de Juí que recebeu o bom Novo Horizontino. E o Novo Horizontino, eu diria que o Novo Horizontino encaminhou a classificação, né? O Novo Horizontino que ainda tem um jogo a menos. O jogo a menos deles é contra o São Caetano. E o Novo Horizontino venceu com certa facilidade o jogo. Os gols foram marcados, o Novo Horizontino abriu o placar aos 7 com o Cleone. Aos 40 do primeiro tempo já estava vencendo por 2-0 com o Caio Monteiro. E o Lucas Crispim só foi descontar aos 35 do segundo tempo para o São Luís. Resultado que ficou assim lá na Serra Gaúcha, no estádio 19 de outubro. 1 para o São Luís, 2 para o Novo Horizontino. E agora vamos falar do jogo, né? O jogo que, inclusive, a minha ideia é o seguinte, eu até acho que como é um tema que é um tema que dá um pouco mais de, acho que vai dar um pouco mais de assunto. Se vocês quiserem opinar, fica à vontade. Eu vou fazer aqui eu vou dar a minha opinião e eu vou falar o jogo. Jogo que todo mundo sabe, no estádio Anacleto Campanella, no domingo à noite. São Caetano 0, 9 Pelotas. Maior goleado da história do Pelotas, a maior goleada da história da Série D, a maior goleada da história de um visitante na Série D. E, cara, o resultado, assim, foi... Eu diria que foi um resultado até triste, cara. Porque terminou o primeiro tempo, terminou 6-0. Dava pra ver, assim, realmente que o pessoal... Primeiro que teve toda uma situação, a gente comentou aqui. O São Caetano ia dar WO nesse jogo. Só que acontece que meia hora antes do jogo, o São Caetano ficou com medo das punições por WO e arrumou um time. Convocou, tipo, um time de sub-20, trouxe mais outros jogadores ali, digamos assim, emprestados, alguns jogadores até de várzea, pelo que eu fiquei sabendo, e botou um time em campo. Só que só botou em campo. Porque logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o Marcão abriu o placar pro Pelotas. Aos 24, Itaqui fez o segundo. Aos 28, Ariel fez o terceiro. O Itaqui faz o quarto aos 33 de novo. Aos 42, o Matheus Carvalho faz o quinto. E ainda no primeiro tempo, o Marcão, quer dizer, aos 38, o Ariel marca de novo o quinto. E o Matheus Carvalho faz o sexto aos 42. No segundo tempo, a gente teve os gols novamente. O Marcão voltou a marcar. Voltou a marcar ali aos 15 do segundo tempo. O Jonatas fez o seu gol aos 22. E aos 42, o
o Marcão fechou o placar, né? Ficou 9-0. Um resultado, assim, bem... Pá, não dá nem para comentar, assim, porque os jogadores do São Caetano dava para ver, assim, que primeiro que estavam totalmente despreparados, segundo, não estavam nem um pouco a fim de jogo. Uma coisa que, assim, muitos dos gols do Pelotas foram feitos em bola aérea, que simplesmente a bola cruzava e não tinha ninguém, cortava, ninguém subia, e o Pelotas fez o gol. O gol do... Acho que o segundo... O quarto ou quinto gol foi assim, algo absurdo. Uma falta lateral, o Itaqui cruza para a área do São Caetano, e o Ariel sobe, sem marcação nenhuma. A gente teve, assim, dá para dizer que o Pelotas tirou o pé, porque se o Pelotas tivesse um pouco mais de ímpeto no segundo tempo, poderia fazer bem mais, ter feito 13-0, por exemplo, que o Ajax fez nesse fim de semana lá no campeonato holandês. E é um retrato, cara, do que vem acontecendo faz tempo lá no São Caetano. O São Caetano é um time extremamente em crise. A Série A2 ali, a vitória, o título da Série A2 não mudou nada o cenário do clube. O clube realmente é um clube que não é um clube autossustentável, é um clube que deve muito, é um clube que não paga seus funcionários, e é um clube que, sinceramente, assim como outros clubes nessa Série D, é um clube que não tem condições de disputar a divisão nacional. E eu acho que é isso que, na verdade, é a maior crítica que eu tô fazendo aqui. Eu acho que a CBF deveria fazer, assim, eu não diria fazer alguma forma que filtrasse, porque alguns times não têm condições. Esse São Caetano não tem condições, por exemplo. E por outra forma, assim, não é penalizar os jogadores, mas eu acho que era mais bonito dar o WO, porque isso vai ficar marcado na carreira dos atletas que entraram em campo pelo São Caetano. Isso vai, e sem dúvida nenhuma, é um placar de 9-0. Esse resultado parece que e vai mexer com toda a classificação da Série D, na minha opinião, porque você pega o grupo, por exemplo, agora a gente tem uma disparidade do Pelotas em saldo em relação ao resto. O Pelotas tem 11 de saldo. O Joinville tem 7, por exemplo, o Caxias tem 0, o Marcílio Dias tem 1 gol de saldo. Querendo ou não, esse resultado, na minha opinião, encaminhou a classificação do Pelotas, porque o Pelotas dificilmente vai perder esse resultado em saldo, deve ganhar mais alguns jogos, o Pelotas é muito bom em casa ali, e, cara, eu diria que pro lado do São Caetano, uma instituição que muita gente viu aqui, né, quando era pequeno, enfim, quando era criança, ou quando era adolescente, um time que chegou na final de Libertadores, um time que era competitivo, chegar nessa situação é realmente muito triste. E é isso que eu acho que essa é a minha opinião. Não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, Thiago, Dalense, tem alguma coisa a comentar sobre esse cenário, que realmente foi uma partida assim, bem assustadora, digamos assim. Eu vou deixar primeiro o Daniel falar, eu quero falar no final aqui, porque esse realmente merece. Queria ouvir um pouquinho do Daniel também, que ele tá aí esperando. Só antes de eu passar, o jogo do Águia Negra acabou, viu? 2-1 Águia Negra em cima do Vitória do Espírito Santo. Vitória é lanterna do grupo. Novidade. Bem, o São Caetano recebeu a premiação, né? Por ter sido campeão na Série A2. Então tem que se questionar. Primeiro, se o dinheiro foi pago pela federação. A federação eu conheço, a federação adora pagar meses depois. Mas se foi pago, dá para quitar alguma coisa com os jogadores, né? Agora, eu acho que tinha que jogar mesmo. Não tem outra. Da WO você estaria dando a vitória de graça para o adversário, por mais que, obviamente, que o Sub-20 ia perder. Eu não acho que os jogadores vão ficar marcados, não. A maioria de jogador Sub-20, né? Não acho que ninguém vai pegar daqui a 5 anos. Qual foi a escalação daquele São Caetano para buscar jogador? Não acho que não. Mas é lamentável. Lamentável. O que deveria existir, na minha opinião, é a CBF ter uma forma. Eu não sei qual campeonato que tem. Tem um campeonato, eu não vou me recordar agora, que os clubes eles pagam uma quantia em dinheiro para participar do campeonato, com uma quantia pequena, mas quando se acumula tudo, fica uma espécie de banco que aí, se um clube atrasar salário em um determinado limite, né, qualquer atraso, como seria o caso do São Caetano, aí o dinheiro desse banco vai pagar os jogadores. Claro que o clube continua devendo, né? O clube não vai, senão ninguém vai pegar salário, né? Pega o banco aí, o banco paga pra gente. Não. Mas o clube continua devendo, continua, tem multa e tal, mas os jogadores pelo menos recebem. Então, os jogadores entram ali em campo, né? Mas, infelizmente, a CBF tem ajudado até, né, a Série D, paga arbitragem, paga transporte, alimentação,
nas viagens, né? Não no dia a dia. Mas o São Caetano, acho que é um caso de completa descaração mesmo, como se diz aqui na Bahia, que é uma vergonha um clube como o São Caetano, com a torcida que tem, com o dinheiro que tem, a Série A2 é uma competição que paga, inclusive, para você jogar. É claro que os custos são maiores, mas assim, a situação vexatória do São Caetano, que sinceramente, acho que até comentei no grupo isso aí, o São Caetano parece que não dá mínima para a Série D, né? Eles até disseram que ia desistir, aí desistiram de desistir, e em nenhum momento deu a mínima, porque se disputa a série com o time que ganhou a Série A2, não se podia classificar. Os times da Série A2 do Paulista são bons times. Então acho que o São Caetano nunca levou a sério também, o próprio clube nunca levou a sério, e os jogadores também decidiram, no direito deles, fazer greve, já que o time não está levando a sério, ele também não vai levar. O Atlético de Alagoas também tem uma situação complicada também. Teve uma derrota já que eu ouvi burburinho de que os jogadores não tiveram muita vontade de jogar esse jogo. Foi uma derrota fora recentemente, acho que foi 3-1, não me recordo qual foi o jogo. Uma pessoa que estava lá me disse, os jogadores jogaram por jogar. Então, é uma situação realmente lamentável do São Caetano. Conquista o acesso para a Série A1, vai botar 5 milhões de reais na mão, se não me engano, só para participar do Paulista. Acho que é 5 ou 6 milhões. E eles não têm dinheiro para pagar o salário há meses, né? Uma coisa que vão botar a culpa na pandemia, mas a própria CBF repassou um valorzinho, né? Aquele valorzinho que até gerou discussão no Vitória, que passou para time feminino e para os times da Série D. Mas não sei se a Série C também pegou alguma coisa. E os caras não têm dinheiro, acho estranho, uma pena. Ô, Daniel, não foi a derrota de 2-1 por Vila Nova, não, fora de casa? Que a Alagoinha só tem 2 derrotas. Perdeu na estreia do Gama. Tem uns 2 ou 3 jogos disso. E perdeu 2-1 pro Vila Nova. Só isso que eu sei. Foi esse com o Vila Nova. E o pior é que podia ter ganho um jogo. Agora sim, eu vou lembrar aqui. O Gama tá com vários meses de salário atrasado. Até a Goiânia, o presidente foi pedir pra torcida vaquinha. O Central teve que pagar o resto do salário de agosto, os jogadores entrarem em campo. E desde que pagou, ganhou 3 jogos. Aí o São Caetano entra com aquela vontade, que nem a gente tem aquela vontade de trabalhar segunda-feira. Os caras literalmente não quiseram entrar em campo. Entraram por entrar, tomaram esse 9-0. Vai ficar na história. Talvez não fique na história dos jogadores, mas fica na história do São Caetano. Fica na história que quase teve um motim. Fica na história que o time não quis jogar. Fica na história que o time tomou a maior goleada da história da Série D. E só não foi o jogo com mais gol. Primeiro porque tem foi o Plácido de Castro. Castro meteu 9-1, que era a maior goleada. E hoje teve esse 7-3 que o Jaci Albar tomou. 10 gols. Mas mesmo assim. E outra coisa. Poderia ter sido mais. Bem mais. O Pelotas também tirou o pé. Claro, você poderia ter entrado com menos vontade. Mas não sacaneando que nem eles fizeram. É um desrespeito até ao próprio Pelotas, que não tem nada a ver com isso, aplicou o 9-0 dele e provavelmente vai classificar, como o Richard disse. Pois é. Exatamente. O Pelotas deu para ver claramente. O Pelotas aproveitou a situação e eu acho que, na minha opinião, o Pelotas nesse sentido está certo. Se um time não quer jogar, o Pelotas quer jogar. O pessoal o Pelotas tinha um saldo de antes do jogo, até estava se falando na transição. O Pelotas tinha um saldo de 6 em relação de menos 6 gols em relação ao Joinville. E o Joinville que é um adversário direto ali por uma briga pela vaga. E o Pelotas, com o resultado, passou amplamente o Joinville, né? O Joinville tem um saldo de 7, o Pelotas tem um saldo de 11 agora. Então, é um resultado assim que assusta, que nem eu falei, que assusta e que preocupa. Pois é. E eu, sinceramente, eu quero ficar de olho no que é que o São Caetano vai fazer, né? São Caetano a gente tem jogo agora. Lembrando que tem jogo agora na quarta-feira contra o Novo Horizontino, que é o melhor time do grupo. Joga domingo de novo contra o Novo Horizontino e no outro final de semana recebe o Tubarão, né? Então já são 3 jogos aí para ficar de olho. Porque a maioria dos times não sacaneou. O São Caetano sacaneou. E até para os jovens que jogaram, eu acho que isso aí teve pressão dos mais experientes para eles não quererem jogar, porque na CMTP, você é um sub-20 com chance profissional, no mínimo você vai correr. Eles não estavam correndo. Não, ninguém correu. Eu vi o jogo. Ninguém mostrou a mínima vontade de competir, digamos assim. Não houve o princípio básico do esporte que é competir nesse jogo, por parte do São Caetano.
Exatamente. Então, galera, é isso. Esse foi o resumo quebrado, né? Já que a gente teve alguns jogos durante a semana e tem jogo que ainda não acabou no momento dessa gravação. E aí, na próxima sexta-feira na live, a gente comenta esses. Richard e Dalice, muito obrigado pela ajuda. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.